Olá a todos, meu nome é Juliano, sou desenvolvedor Progress. Hoje eu vou demonstrar a sintaxe do comando for, tá? Vou deixar para vocês três links. Um é esse aqui, que tem os conceitos aí de query do Progress, tá? Documentação da própria Progress. A sintaxe do comando for. E um tutorialzinho aqui, é um site que é muito bom, esse site, bem explicativo, tá? Sobre o Progress, que ele é bem completo. Ele tem todas as funções e ele vai te mostrar bem detalhado aqui como está executando vários comandos aí. Aqui ele mostra até como criar um banco de dados via linha de comando, fazer a instalação mais para baixo aqui, ó, ele tem a instalação do Progress em modo caractere, porque o Progress instala em Linux, então em ambiente Unix, né? Então você pode estar fazendo isso daí. Então, né, de repente você precisa de alguma informação aí, pode pegar por aqui, tá? Mas vamos ao comando for. Vou pegar um exemplo aqui, ó, para detalhar isso aí para vocês. O for, ele pode ser, conforme está aqui, ó, it, first ou last, tá? Qual que é a diferença entre os três? O it, ele vai pegar todos os registros, o first o primeiro e o last o último, tá? Mas esse todos, primeiro e último, ele está fazendo baseado em quê? Qual que é a referência que ele tem para saber quem é o primeiro, quem é o último e por onde eu vou ordenar? Se vocês verem aqui, ó, eu só coloquei o no-lock para entrar como leitura, tá? Não fazer a consulta sem isso aqui, tá? Sempre colocar um identificador de lock aí para você saber se ele está entrando como no-lock ou não, tá? Para você não. Depois eu vou dar uma aula só a respeito do lock, tentando demonstrar como ele funciona, tá? Mas você tem sempre que usar o identificador, porque se você não colocar nada aí, você perde o controle da tua aplicação. E você vai ter muitos problemas depois com quando o teu ambiente começar a crescer muito, muitos acessos aí, ó, pode ser até com poucos mesmo, mas se você travar o registro, outra pessoa não pode usar, e enquanto você não liberar, então começa a gerar uma série de transtornos aí depois da aplicação em produção, tá? Então coloco no lock. O que ele está fazendo aqui? Eu vou entrar aqui, ó, Tools, Data Dicionário. No dicionário de dados aqui, eu vou na tabela Customer. Quando eu clicar aqui, eu tenho os campos e aqui eu tenho os índices. Nos índices, se eu clicar duas vezes aqui ou vier aqui, ó, Index Properties, ele vai me mostrar o que é cada índice, tá? Então eu tenho lá, ó, esse aqui é um índice ativo, ele está ativo, comments, e ele é um word index, tá? Esse aqui ele só está ativo, então é um outro tipo de índice. Eu tenho o Castinan, que é o primário, único e está ativo. Então, quando eu executei isso sem nada, quem ele considerou? Esse cara aqui, ó, o Castinan, que é o meu índice primário. Então, ele vai fazer a ordenação por esse campo aqui em ordem ascendente. Tá? Se aqui tivesse um D, ele ia fazer descendente, ele ia fazer de trás para frente, tá? Do maior para o menor, né? Tem outros índices aqui, tem o name, o sales rep e aqui acaba. Eu vou ensinar para vocês uma dica aí, um macetezinho. Eu tenho essa tabela customer e eu não sei qual é a estrutura dela. Em vez de eu ficar entrando um por um aqui, eu posso vir aqui, ó, clico na tabela, copio o nome dela, vem em Database, Reports, Detail Table. Vou clicar aqui em File. Posso vir aqui e colocar um caminho, c2.tmp barra customer.txt. E a tabela selecionada. Se eu colocar all tables aqui, ele vai fazer todas as tabelas. Dou OK. Ele está só falando que já tinha lá um arquivo lá que eu já tinha gerado antes para testar. Daí yes, beleza. Vamos lá na minha pasta, fechei o dicionário, vamos lá na minha pasta temp, ó. Olha o arquivo que ele gerou aqui.
Então, quais informações que ele vai ter, tá? Aqui são todos os campos e a ordenação dos campos na tabela, o tipo de dado e a flag dele. Ele está aqui em cima, ele tem aqui uma legendinha de que significa cada campo desse daqui, tá? Então ele está falando que o custom faz parte de index, o country faz parte de índice, name, tá? O postal code, ó, o sales rep. Então todos esses campos aqui, ó, eu tenho algum índice que está usando eles, tá? Aqui eu tenho a formatação, tá? E o tamanho dos campos. Esse aqui x20 aqui é quando um campo é caractere. Então ele especifica qual que é o campo. Ó, esse aqui é um campo decimal, como que vai ser formatado, tal. Depois eu vou ensinar vocês a criar os campos da tabela e quais os tipos de dados que tem no Progress, tá? Aqui são o nome dos campos, o label dele, tá? E aqui é a parte que eu queria chegar, no índice. O index summary aqui, que ele vai fazer? Ele vai te mostrar aqui todos os índices e o que tem dentro desse índice aqui, ó, que é a mesma coisa que fez no dicionário de dados lá. Mas aqui eu já tenho visualmente já todos aqui, então eu já sei, ó, quem é o meu primário e único, ó, PU aqui, ó, custom. Apesar de ele ter o mesmo nome da tabela, não tem problema, aqui é o nome do índice, tá? É, Então, isso daqui significa que essa tabela, o que ela está fazendo? Ela está fazendo isso aqui, ó, a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó, use index e colocar esse cara aqui, ó, nome do índice. Shift F2 e F2 para rodar. Tá vendo? Ele está usando o índice do custom. O que ele faz? Ele ordena em ordem ascendente por esse campo custom. Tá? Então, se ele tivesse sem nada aqui, o que ele ia fazer? É a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês agora. Vamos supor que eu quero mudar o índice que está aqui. Eu venho aqui, ó, vou escolher o country post aqui, ó. Vou vir aqui, colocar ele aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar primeiro pelo país e depois pelo código postal. Então, esse campo aqui antes da numeração do custom aqui, ó, não vai ser respeitado. Então, vou dar F2 aqui. Olha lá. Ele está ordenando aqui, ó, country, A, D, F, tá vendo? Ó, ele ordenou por. E depois. Ó, F2 de novo, desculpa, D. E depois por código postal, ó. 2A, ó. Então aqui, ó, quando eu tenho Finlândia aqui, ó, pode ver, ele vai começar no 1, depois ele vem pro 2, ó. Depois ele vem pro 3, então ele está ordenando essa coluna, depois essa, tá? Então é isso que ele está fazendo. E se eu mudar aqui, ó, vamos supor que eu pego outro índice aqui, eu vou pegar o Sales Rep aqui, ó. Você vai ver que a ordenação vai ser completamente diferente. Ó, o Castinã aqui está totalmente fora de ordem, o país também vai estar fora de ordem e ele está ordenando por quem? Ó, tá vendo aqui, ó, BBB, 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 ó, D, ah lá, depois ele foi pro D. Então ele está respeitando essa ordenação aqui, tá? Ah, mas vamos supor que eu quero fazer diferente essa consulta e eu preciso fazer usando o custom, só que ordenando ele ao contrário. Como que eu faço isso? Você não vai conseguir fazer isso. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer o seguinte: eu vou colocar o custom, eu vou usar a cláusula by, o nome da tabela, nome do campo, e aí eu coloco isso aqui, ó, desk. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai de trás para frente, ó. Só que eu não sei se vocês perceberam, assim, como a tabela é pequena, às vezes não dá muito para vocês perceber. Quando eu usei esse by em algum campo lá, ele ele está fazendo uma ordenação inversa, beleza, correto. Só que ele custa muito mais na sua performance. Ele demora mais a execução do que eu usando a ordenação já pelo índice. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Quando eu for criar alguma tabela, nos índices dela, eu já tenho que ter em mente
como eu vou fazer a ordenação desses dados. Se ela for descendente, eu tenho que trazer sempre o último registro. O meu índice já tem que estar caracterizado lá como sendo descendente. Então, lá aqui, ó, na ordenação dele, ele vai estar como descendente. Então, ele vai trazer já ordenado dessa forma, porque aí eu ganho performance no programa e não custa muito esforço para o meu banco de dados. Tá? Não vai exigir muito recurso do meu banco. O BY, mas eu posso usar o BY. Por quê? Porque é um recurso da linguagem, eu posso usar ele, então se eu preciso ordenar, quando que eu posso usar o BY também? Quando eu preciso usar por um campo que não tem índice, tá? Vamos supor, ó, vamos subir aqui em cima aqui, vamos pegar um campo, ó, eu quero pegar por address, tá? O state tem índice, ó, o state não tem índice. Vou pegar o state aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o state. Vou colocar, se eu fizer sem nada, não colocar o desk lá, ele está fazendo por ascendente. Então ele é aqui, ó, ele vai pegar aqui, ó, vamos puxar aqui para o lado. Ó, ele está começando no vazio, depois ele vem para o A e aí sucessivamente ordenando pelo state. Então eu estou fazendo uma ordenação por um campo que não tem índice. É, a performance é ruim? Depende, mas não vai ser igual quando a gente tem um índice de tabela. Mas pode ser usado dessa forma também, tá? Mas se for uma consulta muito grande, recomenda-se usar, eu crio um índice do formato que eu preciso, para o campo que eu preciso, e aí isso acaba custando menos de processamento das minhas informações, tá? Quando eu for usar o first e o last, ele vai respeitar também a ordenação ou o índice que eu estiver usando. Então, se eu pegar o primeiro state aqui, ó, ele trouxe o MA aqui. Por quê? Ó, eu vou só mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Qual que é o código? Qual que é o código do primeiro registro que ele trouxe aqui? 1065. O que ele fez aqui? Como eu não especifiquei o índice, ele vai considerar quem? O meu índice primário, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado quando eu for usar a cláusula, o for first e o for last, ó, vou só mostrar como que muda a minha consulta. Então, vamos lá, ó. Eu estou mostrando aqui, eu vou usar o for each com o state. Quem é o primeiro registro que ele me traz? 1065, beleza. O first, ele trouxe o primeiro. Por quê? O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Use index. E colocou esse cara aqui na frente. O nome do índice. Desculpa, só vou colocar ele aqui. Então ele coloca a cláusula do use index, depois a ordenação by. Se eu mudar meu índice, vamos supor que eu coloco o comments. Ele trouxe ali primeiro o registro número 1, né? Ah, tá. O comments eu não posso usar aqui porque ele é um índice de palavras, tá? Aqui ó, question não, vou colocar por name, desculpa. Name, aí o name pode. O question foi o que nós testamos da outra vez. Olha o registro que ele trouxe, 20, 23. Vocês entenderam que quando eu usar o first ou o last, ele vai respeitar, mesmo que eu coloque a cláusula by, ele vai respeitar o meu índice primário.
Então eu tenho que tomar cuidado quando eu usar o for first, o for last, porque se o meu índice, pode ser que eu coloque um by aqui, né? Eu posso escrever desse jeito? Posso. Beleza, mas vai estar errado, vai trazer errado. Então, eu não, o recomendado, ó, vai trazer o 2023 também, tá? Porque o que está para frente quando eu usar first e last, ele não respeita, tá? Eu só vai respeitar o by, Ctrl Z, Z. Ele só respeita o by quando eu estiver usando o it, tá? Vocês viram que aqui, ó, ele trouxe o 1069, tá? Mas se eu tirar o by aqui, ó, 2023. Então, toma esse cuidado quando usar o first e o last, porque ele vai respeitar sempre o índice que você estiver usando, tá? Eu deixei outros exemplos aqui, ó, que, se- que seria quando a gente usa o índice e quando a gente usa o by, tá? É, eu vou colocar depois na descrição, que isso aqui eu já mostrei para vocês, e eu quero mostrar depois quando eu usar a cláusula where. Quando eu estiver usando a cláusula where, o que eu vou entender? Eu vou colocar o nome do campo, nome da tabela, ponto nome do campo. Igual, aí eu coloco a condição, né? O operador lógico que eu vou querer usar, pode ser igual, diferente, e depois eu vou mostrar quais são os. E a expressão que eu quero. Quando eu colocar a expressão, que vai acontecer? O retorno disso aqui tudo entende-se que é uma variável lógica. Então, ele vai retornar um true ou falso e vai mostrar o que tiver dentro dele, tá? Então, o where aqui, ele vem sempre depois do no lock, tá? Aí, mas ele pode ser, tem outros, tem o end, or, eu posso usar o or, eu posso usar o end, eu posso usar concatenando, eu posso fazer assim, ó, or, podia fazer assim, ó, tipo, isso aqui, or, é, sei lá, diferente no Progress é assim, tá? Sei lá, de vazio. E da F2 ele vai trazer os registros aqui. Eu posso usar o end, aí já não vai trazer nada, ó. Não, trouxe. Trouxe por quê? Porque eu coloquei diferente de vazio. Eu posso colocar aqui igual vazio, aí ele não traz nada, ó. Olha lá, não tem nada. Que aí um contradiz. Tá? Então aqui é quando eu usar o for, it, o first. Eu posso usar o first aqui do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó. Eu vou tirar aqui só esse pedaço aqui. Vou colocar um first aqui, ó. First. E ele vai mostrar para mim o primeiro registro. Se eu colocar last aqui também, ele pode mostrar o último registro dentro da condição que eu especifiquei, tá? Então, o básico do básico do comando for vai ser esse aí. Eu vou demonstrar depois como a gente evoluir, fazer o join e a união das tabelas e colocar as condições. Provavelmente na próxima aula eu vou demonstrar já como fazer esses operadores e as cláusulas que a gente pode usar aí para poder filtrar nossos dados, né? Porque aqui eu estou filtrando esses dados. Obrigado a todos e até mais.